Um titã de 7 pés, pesando 300 litli e coberto em sangue estrangeiro, colidiu através das portas deslizantes do Mercy General, instantaneamente transformando uma noite de terça-feira em um massacre esperando para acontecer. Ele jogou 3 guardas de segurança como bonecas de pano, enviando médicos fugindo e pacientes gritando, enquanto polícia estavam ainda 10 minutos fora. No meio do caos, uma figura improvável deu um passo à frente. Aurora. Ela era a enfermeira novata acanhada que tinha sido repreendida por mãos trêmulas apenas 1 hora antes. Contudo, ela não correu. Em vez disso, ela caminhou direto até o gigante, olhou ele nos olhos e fez o impensável, congelando o hospital em descrença e provando que o rato era, na verdade, um leão em uniformes. O relógio na parede do departamento de emergência no hospital Mercy General, em Chicago, clicou para 22:10. Era uma terça-feira chuvosa em novembro, o tipo de noite onde o frio se infiltra em seus ossos e as portas do compartimento da ambulância chacoalham em seus caixilhos do vento. Dentro da estação de triagem, as luzes fluorescentes zumbiam com aquele cintilar indutor de dor de cabeça que só trabalhadores de turno noturno verdadeiramente entendem. Aurora, pelo amor de Deus, mova mais rápido. A voz afiada da enfermeira-chefe Brenda Miller cortou através o baixo murmúrio da emergência. Brenda tinha 50, cínica, e movia com a eficiência de alguém que tinha visto tudo e não gostado de nada disso. Ela estava com as mãos nos quadris, olhando furiosamente para a mais nova adição à equipe de enfermagem. Aurora Jenkins estremeceu. Ela tinha 28, mas ela parecia mais jovem. Ela era esguia, mal 5'4", com cabelo castanho bagunçado puxado para trás, em um clipe solto que sempre parecia à beira de cair. Seus uniformes pareciam um tamanho muito grandes, engolindo sua estrutura. Ela mantinha sua cabeça baixa, seus olhos fixos na bandeja de soro que ela estava organizando. Eu sinto muito, Brenda, Aurora murmurou, sua voz mal um sussurro. Eu só queria ter certeza que as proporções de soro estavam. Eu não pago você para verificar proporções que a farmácia já verificou. Brenda estalou, agarrando uma ficha do balcão. Eu pago você para colocar agulhas em braços e liberar leitos. Você está aqui há 3 semanas, Jenkins, e você ainda está se movendo como se você estivesse com medo que o chão fosse morder você. Dr. Sterling já está perguntando por que eu contratei você. Aurora acenou, seu rosto corando carmesim. Ela não discutiu. Ela nunca discutiu. Desde que ela tinha chegado ao Mercy General, tia Aurora tinha sido um fantasma. Ela almoçava sozinha em seu carro. Ela nunca se juntou às outras enfermeiras para bebidas após os turnos. Quando casos de trauma chegavam, acidentes de carro, tiroteios, as coisas difíceis, Aurora sempre desaparecia no fundo, lidando com papelada ou estocando suprimentos, deixando o sangue e as vísceras para as enfermeiras de verdade. O consenso geral entre a equipe era que Aurora Jenkins era suave. Ela era uma contratação de hospitalidade, alguém que pertencia a uma clínica de dermatologia tranquila, não a moedora de carne do centro da cidade de um centro de trauma nível 1. Olhe para ela, sussurrou o intenso Dr. Gregory Sterling para um residente perto da máquina de café. Sterling era o médico-chefe naquela noite, arrogante, brilhante e possuidor de um complexo de Deus que mal cabia pelas portas duplas. Ele gesticulou com sua xícara de café em direção à Aurora, que estava lutando para destrancar um armário de suprimentos. Ela está tremendo, literalmente tremendo. Se um verdadeiro sangrador entrar hoje à noite, ela vai desmaiar. Marque minhas palavras. O residente riu. Talvez ela esteja apenas com frio. Ela está assustada. Sterling disse desdenhosamente. Algumas pessoas têm estômago para isso. E algumas pessoas não. Ela é presa. Na natureza, ela seria comida em 5 minutos. A Aurora ouviu eles. Ela tinha ouvidos como um morcego, embora ela fingisse que não. Ela finalmente conseguiu abrir o armário.
Pegou uma caixa de gases e apressou-se em direção à cama 4 para vestir uma laceração menor na mão de um trabalhador da construção. Enquanto ela trabalhava, suas mãos realmente tremiam ligeiramente, mas se alguém tivesse olhado de perto, realmente de perto, eles teriam notado algo estranho. O tremor não era medo, era contenção. Quando o trabalhador da construção, um homem corpulento chamado Mike, estremeceu enquanto ela limpava a ferida, a voz de Aurora mudou. Ela caiu uma oitava, tornando-se suave, quase hipnótica. Respire fundo, Mike. Olhe para a parede. Conte os azulejos. Você está bem? Eu peguei você. Seus movimentos desajeitados quando ela estava sendo observada por Brenda, de repente se tornaram fluidos e precisos. Ela enrolou a bandagem com uma velocidade e simetria que era quase mecânica, apertada e eficiente, perfeita. Mike olhou para sua mão. Droga, enfermeira. Isso foi rápido. Você fez isso antes? A Aurora piscou, aparentemente saindo de um transe. Ela curvou seus ombros novamente, retornando à persona de novata acanhada. Oh, um pouco na escola de enfermagem. Apenas prática. Ela se afastou antes que ele pudesse perguntar qualquer outra coisa. De volta à estação de enfermeiras, o rádio chiou para a vida. O chiado estático sinalizou uma ambulância chegando. Base Mercy, esta é a unidade 42. Estamos chegando. ETA há 3 minutos. Temos um paciente que veio sozinho, pego na quinta e principal aprox 40, altamente agitado. Possível abuso de substâncias. Ele é grande, realmente grande. Sinais vitais estão estáveis, mas ele é não cooperativo. Brenda revirou os olhos e apertou o microfone. Ciente 42. Deixe ele no compartimento 2. Provavelmente apenas outro bêbado lutando contra o ar. Ela olhou para a Aurora. Jenkins, pegue o compartimento 2 e tente não deixar ele vomitar em você. Se ele ficar barulhento, chame segurança. Não tente ser um herói. Sim, senhora. A Aurora disse suavemente. Se Brenda soubesse. Heroísmo era a última coisa na mente de Aurora. Ela só queria sobreviver ao turno. Mas o universo, como ele frequentemente faz, tinha outros planos. O homem na ambulância não era apenas um bêbado. E ele não era apenas grande. Ele era uma avalanche andando. As portas deslizantes do compartimento da ambulância sibilaram abertas, deixando entrar uma rajada de chuva e o cheiro de asfalto molhado. Os paramédicos da unidade 42 não apenas rolaram a maca para dentro. Eles pareciam que estavam fugindo de uma cena de crime. Abri caminho! Um paramédico gritou, seu rosto pálido. Ele recusou as contenções. Ele está andando. O quê? Brenda olhou de seu computador. Você deixou um paciente psiquiátrico entrar andando? Antes que o paramédico pudesse responder, uma sombra caiu sobre o balcão de triagem. O homem que saiu da parte de trás da ambulância teve que abaixar a cabeça para passar pelo batente da porta. Ele era imenso. Ele tinha pelo menos 10, uma parede imponente de músculo e tecido cicatricial. Ele usava uma jaqueta militar rasgada, manchada de lama, que era 2 tamanhos muito pequena para seu peito, e suas calças estavam rasgadas nos joelhos. Mas era seu rosto que parou a sala. Uma barba grossa e emaranhada cobria sua mandíbula, e uma cicatriz irregular ia de sua sobrancelha esquerda até seu lábio. Seus olhos estavam arregalados, movendo-se pela sala com a intensidade frenética e selvagem de um animal encurralado. Ele estava suando profusamente apesar do frio, seu peito arfando como um fole. Seu nome, embora ninguém soubesse ainda, era Sargento Jackson, o Touro Reis, e ele estava atualmente operando em uma realidade que existia apenas em sua cabeça. Onde ela está? Jackson rugiu. Sua voz era um trovão barítono que chacoalhou a divisória de vidro da recepção. A sala de espera ficou em silêncio. Um bebê parou de chorar. Dr. Sterling saiu da sala de trauma 1, parecendo irritado. Com licença, você não pode gritar aqui. Isso é um hospital.
Abaixe sua voz ou eu terei você removido. Era a coisa errada a dizer. A cabeça de Jackson virou bruscamente em direção a Sterling. Em sua mente, ele não estava em uma emergência de Chicago. As luzes fluorescentes eram o sol cegante do Vale Coringal. Os monitores apitando eram sinais de rádio, e Dr. Sterling não era um médico. Ele era um interrogador. Eu disse, onde ela está? Jackson avançou. O movimento foi terrivelmente rápido para um homem de seu tamanho. Ele cobriu os 20 pés até a estação de enfermeiras em 3 passadas. Segurança! Brenda gritou, mergulhando atrás do balcão. 2 guardas de segurança do hospital, Paul e Dave, estavam estacionados perto das máquinas de venda automática. Paul era um policial aposentado, corpulento e lento. Dave era um estudante universitário de 20 anos trabalhando em meio período. Eles correram para a frente, cacetetes em punho. Senhor, no chão. Paul gritou, estendendo a mão para o braço de Jackson. Era como uma criança tentando parar um trem de carga. Jackson nem olhou para Paul. Ele simplesmente deu um tapa de costas no guarda sem quebrar o passo. O golpe atingiu Paul no peito, levantando o homem de 200B de seus pés e enviando-o chocando-se contra um carrinho de equipamento estéril. Bandejas de metal tilintaram alto pelo chão. Dave, o guarda mais jovem, congelou. Ele segurou seu cacetete para cima, tremendo. Senhor, por favor. Jackson agarrou Dave pelo colete, levantou-o com uma mão e jogou-o de lado como um saco de roupa suja. Dave deslizou pelo chão polido e atingiu a parede com um baque nauseante. Caos rompeu. Enfermeiras gritaram e se dispersaram. Pacientes na sala de espera escalaram sobre cadeiras para chegar à saída. Dr. Sterling, percebendo que sua autoridade não significava nada para um gigante em estado de fuga, ficou pálido e recuou, colidindo com um carrinho de emergência. Ele tem uma arma, alguém gritou. Jackson não tinha uma arma, mas ele tinha arrancado um poste de soro metálico de seu suporte. Ele segurou a pesada barra de aço como um taco de beisebol, balançando-a em um amplo arco. Abaixem-se todos! Abaixem-se! Ele berrou, seus olhos vendo inimigos invisíveis. Ataque! Morteiros! Abaixem-se! Ele esmagou o poste de soro na recepção, estilhaçando o vidro de segurança. Estilhaços choveram sobre as recepcionistas que estavam encolhidas por baixo, gritando. Aurora Jenkins estava de pé perto da cama, também, segurando uma prancheta contra o peito. Ela assistiu a carnificina se desenrolar com olhos arregalados. Seu coração martelava contra suas costelas. Mas, ao contrário dos outros, ela não estava correndo. Ela estava observando. Ela viu o jeito que Jackson se movia. Ele não estava tropeçando como um bêbado. Ele estava verificando cantos. Ele estava limpando seus setores. Ele estava protegendo seu flanco. Ele não é louco, ela pensou, sua mente acelerada. Ele é tático. Ela olhou para o pulso dele enquanto ele balançava o poste. Uma tatuagem desbotada. 75º Regimento Ranger. Ele está tendo um flashback. Aurora sussurrou para si mesma. Jenkins, corra, sua idiota. Brenda gritou de trás do balcão. Vá para a sala de descanso e tranque a porta. A Aurora não se moveu. Ela não podia. Se ela corresse, alguém ia morrer. Dr. Sterling estava encurralado contra a parede e Jackson estava avançando sobre ele, levantando o poste de metal para um golpe fatal. Diga-me onde é o ponto de extração. Jackson gritou para o médico aterrorizado, saliva voando de sua boca. Diga-me. Dr. Sterling levantou as mãos, soluçando. Eu não sei. Eu não sei do que você está falando. Por favor. Jackson rugiu e tensionou seus músculos para balançar. Aurora deixou cair sua prancheta. Ela atingiu o chão com um estalo. Ela não fugiu. Ela caminhou para frente. A distância entre a Aurora e o gigante era de 30 pés. Para os observadores espiando de trás de cortinas e cadeiras viradas, parecia uma tentativa de suicídio.
Aurora parecia uma criança ao lado dele. Uma brisa forte poderia derrubá-la. Aurora, não! Uma enfermeira chamada Jessica gritou. Aurora ignorou ela. Ela não correu. Correr desencadeia uma resposta de predador. Ela caminhou com um ritmo deliberado rítmico. Ela não olhou para a arma dele. Ela olhou para os olhos dele. Ela parou a 10 pés de distância dele. Sargento Reis, sua voz não era a voz sussurrante e tímida de Aurora, a novata. Era afiada, clara e projetada do diafragma. Era uma voz de comando. Jackson congelou. O poste de metal pairava polegadas da cabeça do Dr. Sterling. O uso de seu posto, Sargento cortou através da névoa em seu cérebro por uma fração de segundo. Ele girou, procurando a fonte do comando. Ele viu uma pequena mulher em uniformes azuis grandes, mas em sua alucinação, ela estava borrada. Identifique, Jackson latiu, abaixando seu centro de gravidade pronto para atacá-la. Homem de chamada para cima! Aurora gritou. A terminologia era específica. Era o chamado para um médico no campo de batalha. Jackson piscou, confusão guerreando com a raiva em seus olhos. Doutor, baixe, Ranger, Aurora disse, sua voz dura como ferro. Ela deu um passo mais perto, suas mãos abertas, mas mantidas no nível do peito, não ameaçadoras, mas prontas. Nós estamos na zona verde. O perímetro está seguro. Você está sinalizando um amigo. Abaixe sua arma. O Dr. Sterling, ainda encolhido no chão, olhou para Aurora em perplexidade. O que ela estava dizendo? O que era uma zona verde? Jackson balançou a cabeça, lutando contra as visões. Não. Não. Eles estão vindo. Os insurgentes. Eles têm o perímetro. Eu tenho que encontrar Mary. Mary está segura. Aurora mentiu instantaneamente, seu tom inabalável. Ela deu um passo mais perto. São pés agora. Ela estava bem dentro de seu alcance de ataque. Um golpe daquele poste estraçalharia cada osso em sua parte superior do corpo. Eu acabei de comunicar por rádio ao comando. Mary está na zona de pouso LZ. Ela está esperando por você, sargento, mas você não pode ir até ela com uma arma. Você conhece o protocolo. A respiração de Jackson engasgou. Ele olhou para o poste em suas mãos, então de volta para Aurora. A raiva estava começando a rachar, substituída por uma tristeza desesperada e comovente. Eu não posso protegê-la. Ele engasgou, uma lágrima cortando uma linha limpa através do sangue e sujeira em sua bochecha. Eu sou muito lento. Eu sou sempre muito lento. Você não é lento, Aurora disse suavemente, mudando seu tom de comando para reconfortante. Ela deu outro passo. Ela estava a 2 pés de distância. Ela teve que esticar o pescoço para olhar ele nos olhos. Você é o elemento líder, mas a luta acabou, Jackson. Arma para baixo. Ela estendeu uma mão trêmula, não tremendo de medo desta vez, mas de adrenalina, e tocou o aço frio do poste de soro. Dê para mim, Sargento Dam. Por um batimento cardíaco, a sala suspendeu em silêncio. Todos prenderam a respiração. O aperto de Jackson no poste afrouxou. Ele olhou para a Aurora, seus olhos procurando nos dela por qualquer sinal de engano. Está todo mundo seguro? Ele sussurrou. Tudo limpo, Aurora disse. Jackson soltou um suspiro trêmulo e soltou o poste. Aurora pegou e gentilmente colocou no chão. Mas então o feitiço quebrou. Atrás deles, as portas do elevador tilintaram alto. 2 policiais saíram, armas em punho, gritando a plenos pulmões. Polícia! Soltem! No chão agora! O barulho repentino estraçalhou a frágil realidade que Aurora tinha construído. Os olhos de Jackson se arregalaram. Os oficiais não eram amigos. Eles eram a emboscada inimiga. A Zona Verde tinha ido embora. Emboscada. Jackson gritou. Ele não foi para o poste. Ele foi para a Aurora. Em sua mente, ela era agora uma ameaça, uma espiã que o tinha enganado. Ele estendeu uma mão do tamanho de uma luva de apanhador e agarrou a Aurora pela garganta.
Ele a levantou do chão como se ela não pesasse nada. Traidora! Ele rugiu, apertando. Atirem nele! Atirem nele! Dr. Sterling gritou do chão. Os policiais hesitaram, temendo que eles acertassem a enfermeira. A Aurora balançava no ar, seus pés chutando impotentemente. Sua visão começou a pontilhar com pontos pretos. A pressão em sua traqueia era imensa. Ele ia esmagar sua laringe em segundos. Mas Aurora Jenkins não entrou em pânico. Seu rosto ficou roxo, mas seus olhos permaneceram focados a laser. Ela não arranhou suas mãos como uma vítima. Ela estendeu a mão para o polegar dele. Ela sabia algo que a polícia, os médicos e mesmo Jackson não sabiam. Ela sabia como desmontar um corpo humano. Aurora balançou suas pernas para cima, envolvendo-as em torno do bíceps maciço de Jackson para ganhar alavancagem. Ela isolou o polegar dele, dobrou-o para trás contra a articulação e simultaneamente impulsionou seu cotovelo no feixe de nervos em seu antebraço. Era uma manobra de Krav Maga executada com a precisão de um mestre. Jackson rugiu de dor, seu aperto se soltando involuntariamente. Aurora caiu no chão, ofegando por ar, mas ela não recuou. Enquanto Jackson tropeçava para trás, segurando seu braço, ele desferiu um soco selvagem em sua cabeça. Um golpe que a teria decapitado. Aurora se esquivou sob o soco, pivotando em seu calcanhar esquerdo. Ela se moveu atrás dele, chutou a parte de trás do joelho dele para dobrar sua perna e travou seu braço em volta do pescoço dele. Ela não estava estrangulando ele. Ela estava aplicando um estrangulamento vascular. Ela apertou-o firmemente, pressionando suas artérias carótidas contra as dele, cortando o fluxo sanguíneo para o cérebro dele. Durma, sargento. Ela sussurrou em seu ouvido, sua voz tensa com o esforço de segurar 300 lb de músculo em convulsão. Apenas durma. Jackson empinou como um potro selvagem. Ele se jogou para trás contra a parede, tentando esmagá-la. A Aurora grunhiu, mas segurou. Ela enrolou suas pernas em volta da cintura dele, travando seus tornozelos. Os ganchos estavam dentro. Ela era uma mochila da perdição presa a um gigante. Os policiais ficaram lá, armas abaixadas, bocas abertas. Dr. Sterling assistiu em silêncio atordoado. 10 segundos, 20 segundos. A convulsão de Jackson diminuiu. Seus braços caíram para os lados, suas pernas maciças cederam. A Aurora o levou para o chão, mantendo o estrangulamento até que ela sentiu seu corpo ficar completamente mole. Ela verificou o pulso dele, forte e constante. Então o soltou e rolou para longe, ofegando por ar, massageando sua garganta machucada. A sala estava em silêncio mortal. O único som era o zumbido da máquina de venda automática e a respiração ofegante de Aurora. Ela se sentou, ajustou seu clipe de cabelo bagunçado e puxou seus uniformes grandes de volta para o lugar. Ela olhou para cima para ver 50 pares de olhos olhando para ela. A enfermeira-chefe Brenda lentamente se levantou de trás do balcão. Jenkins, ela sussurrou. O quê? Quem é você? A Aurora olhou para suas mãos. Elas estavam tremendo novamente. Ela olhou para o gigante inconsciente, então para os policiais. Ele precisa de 10 ml de haloperidol e 2 de Ativan. A Aurora sussurrou, sua voz. E peguem um monitor cardíaco. Ele tem uma arritmia. Ela se levantou, ignorando as escadas. Eu preciso ir ao banheiro. Ela caminhou pelos policiais atordoados, pelo médico boquiaberto e empurrou através das portas duplas. Mas a história não tinha acabado. Enquanto a polícia se movia para algemar o inconsciente Jackson, um dos oficiais mais velhos, Capitão Miller, parou. Ele olhou para o jeito que Jackson tinha sido derrubado. Ele olhou para a precisão tática do estrangulamento. Então ele olhou para o arquivo que tinha caído do bolso de Jackson durante a luta. Era um arquivo médico da VA, mas não era o arquivo de Jackson que chamou sua atenção. Era a realização do que ele tinha acabado de ver. Aquilo não foi escola de enfermagem.
Capitão Miller murmurou para seu parceiro. Aquilo foi técnica de derrubada de forças especiais. Ele olhou para as portas giratórias onde Aurora tinha desaparecido. Quem diabos é ela, doutor? Sterling se levantou, tirando o pó de seu casaco branco impecável. Seu ego estava ferido, mas sua curiosidade estava no auge. Ele caminhou até o computador e abriu o arquivo de funcionária de Aurora. Nome: Aurora Jenkins. Emprego anterior: enfermeira escolar, St. Mary's Prep. Referências: padrão. É uma mentira, Sterling sussurrou. É tudo uma mentira. Ele pegou o telefone. Ele tinha um amigo no Pentágono. Eram 3:10 da manhã em DC, mas ele não se importou. Ele precisava saber quem estava se escondendo em sua emergência. O espelho do banheiro estava rachado no canto, uma teia de aranha de vidro que distorcia a reflexão de Aurora. Ela agarrou a pia de porcelana com as mãos de nós brancos, olhando para a mulher, olhando de volta. Os hematomas já estavam se formando em seu pescoço. Feias impressões digitais violetas deixadas pela mão maciça de Jackson. Ela espirrou água gelada em seu rosto, tentando lavar a adrenalina que estava fazendo seus dentes baterem. Estúpido. Ela se repreendeu. Estúpido. 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 Você se expôs. Por 3 anos, ela tinha sido invisível. Ela era Aurora Jenkins, a enfermeira medíocre de Ohio. Ela não era a outra pessoa mais. A pessoa que sabia como desmantelar um Ranger de 300B em 6 segundos. A pessoa que tinha um arquivo tão preto que não existia fisicamente. Ela enfiou a mão no bolso de seu uniforme e puxou uma pequena moeda de prata amassada. Ela esfregou-a com o polegar, um tique nervoso. Respire, negue, desvie. A porta rangeu aberta. Era Brenda. A enfermeira-chefe não gritou desta vez. Ela não parecia zangada e ela parecia aterrorizada. Ela estava na porta segurando uma bolsa de gelo. Aurora! A voz de Brenda era atipicamente gentil. A polícia quer falar com você na sala de descanso. Aurora secou seu rosto com uma toalha de papel áspera, instantaneamente curvando seus ombros, forçando-se de volta ao papel do rato. Eu estou em apuros, Brenda. Eu não quis machucá-lo. Eu entrei em pânico. Brenda olhou para ela. Em pânico. Aurora, você não entrou em pânico. Você derrubou um homem que jogou Paul e Dave como saladas. Você salvou a vida do Dr. Sterling. Ela deu um passo à frente e entregou a Aurora a bolsa de gelo. Aqui para seu pescoço. Obrigado, Aurora sussurrou, pressionando a bolsa fria contra sua garganta. Quem é você realmente? Brenda perguntou, seus olhos buscando o rosto de Aurora. Eu sou apenas uma enfermeira, Aurora mentiu, olhando para o chão. Enfermeiras não se movem assim, Brenda disse calmamente. Meu ex-marido era um fuzileiro naval. Ele fez 2 turnês em Fallujah. Ele se move como você. Ele escaneia as salas como você. Eu fiz uma aula de autodefesa no IWCA. Aurora murmurou. O instrutor foi muito completo. Brenda não acreditou, mas ela não pressionou. Vamos, Capitão Miller está esperando. A sala de descanso estava abafada com o cheiro de café velho e pipoca queimada. Capitão Miller sentou-se à pequena mesa redonda, seu caderno aberto. Ele era um policial experiente, de 60 anos, com olhos que tinham visto cada mentira que Chicago tinha a oferecer. Ao lado dele estava o Dr. Sterling, que estava andando nervosamente, verificando seu telefone a cada 30 segundos. Aurora sentou-se, mantendo sua postura pequena. Senhorita Jenkins, Miller começou, sua voz rouca. Aquilo foi um belo show lá fora. Eu estava assustada, Aurora guinchou. Pessoas assustadas correm, Miller disse categoricamente. Pessoas assustadas gritam. Você não fez nenhum dos dois. Você engajou um alvo hostil. Desescalou verbalmente usando jargão militar e então executou um estrangulamento no traseiro de manual com um triângulo corporal. Isso não é medo. Isso é treinamento. Ele inclinou-se para a frente.
Onde você serviu? Eu não, Aurora disse, arregalando os olhos. Eu nunca estive no militar. Eu juro. Então, como você sabia o termo Corman pra cima? Miller retrucou. Como você sabia para chamar de Zona Verde? Como você sabia que ele era um Ranger apenas olhando para uma tatuagem fraca em um alvo em movimento? Aurora engoliu em seco. Este era o perigo. Os detalhes eu assisto muitos filmes. Black Hawk Down, Zero Dark 30. Eu apenas adivinhei. Dr. Sterling parou de andar. Ele zombou alto. Ela está mentindo, capitão. Olhe o pulso dela. Ela nem está nervosa. Ela está atuando. Sterling caminhou até a mesa batendo sua mão. Eu verifiquei seu arquivo, Jenkins. St. Mary's Prep, em Ohio. Eu liguei para o número da referência listada em seu CV 10 minutos atrás. O coração de Aurora pulou uma batida, mas seu rosto permaneceu impassível. E Miller perguntou, foi para uma caixa postal? Sterling disse triunfantemente. Mas não uma caixa postal de escola, um telefone descartável, uma saudação genérica do Google Voice e o número de licença de enfermagem que você forneceu. Ele aprova o Conselho Estadual, mas a data de emissão é de 3 anos atrás. Exatamente 3 anos atrás. O que você estava fazendo antes de 2021? Aurora. Eu estava cuidando de minha mãe doente, Aurora improvisou. Ela tinha demência. Eu estava fora da grade. Besteira. Sterling cuspiu. Você é uma fraude. Você é uma responsabilidade para este hospital. Doutor, recue, Miller avisou. Ele olhou de volta para Aurora. Olhe, senhorita, eu não me importo se você mentiu em seu currículo. Aquele homem lá fora, Jackson Hayes, ele está em contenção agora, sedado. Mas nós corremos seu príncipe. Você sabe quem ele é? Aurora balançou a cabeça. Ele é um recipiente Silverar, Miller disse suavemente. Serviu 4 turnês, Rangers, Delta. Ele desertou 6 meses atrás de uma ala psiquiátrica da VA em Maryland. Os militares têm um bolo. Fiquem atentos a ele. Eles o consideram armado e extremamente perigoso, e você o colocou para dormir como um bebê. Miller fechou seu caderno. Você fez uma coisa boa esta noite, mas pessoas comuns não fazem coisas boas com esse nível de precisão. Se você está em apuros, se você está fugindo de algo, você pode me dizer. A Aurora olhou nos olhos do capitão. Ela viu preocupação genuína ali. Por um segundo, ela quis contar a ele. Ela quis dizer, sim, eu estou correndo. Eu estou correndo das memórias da vila que eu não pude salvar. Eu estou correndo das medalhas que eles tentaram prender em meu peito enquanto o sangue ainda estava sob minhas unhas. Mas ela não pôde. Eu sou apenas uma enfermeira. Ela repetiu, sua voz tremendo ligeiramente. Posso voltar para meus pacientes agora? Miller suspirou derrotado. Vá, mas não saia da cidade. Aurora se levantou e apressou-se para fora da sala. Enquanto a porta fechava, Dr. Sterling pegou seu telefone novamente. Ele discou um número que ele não tinha usado desde sua residência em Walter Reed. Coronel Sharp, é Gregory Sterling. Sim, ouça, eu tenho uma situação aqui. Eu preciso que você faça uma verificação de antecedentes em um fantasma. O nome dela é Aurora Jenkins. Não, eu acho que isso é um pseudônimo. Ela acabou de derrubar um operador Tier 1 em minha emergência com suas mãos nuas. Sim, eu estou sério. Ok, eu vou te enviar a foto dela. Sterling tirou uma foto de Aurora através da janela de vidro da porta da sala de descanso enquanto ela se afastava. Ele apertou enviar. Te peguei, Sterling sussurrou. 2 horas passaram. A adrenalina na emergência tinha desaparecido, substituída pela fadiga maçante do turno da noite. O gigante Jackson Hayes estava algemado à cama 4, fortemente sedado com 2 policiais guardando-o. Aurora tentou ocupar-se com estocar bolsas de soro no armário de suprimentos, ficando o mais longe possível do andar principal. Ela sentiu as paredes se fechando.
Ela sabia que tinha que sair hoje à noite. Ela faria sua mala, entraria em seu Honda Civic surrado e dirigiria até a gasolina acabar. Talvez Arizona desta vez, ou Montana. Ela estava apenas pegando suas chaves do carro em seu armário quando o sistema de PA estalou. Código preto. Entrada principal. Código preto. Código preto significava uma ameaça de bomba ou um evento de múltiplas vítimas envolvendo VIPs. Significava que o hospital estava sendo bloqueado. Aurora congelou. Eles encontraram ele. Ela correu para a estação de enfermeiras assim que as portas automáticas da entrada principal foram forçadas a abrir. Elas não deslizaram. Elas foram empurradas. 6 homens em equipamento tático completo. Uniformes pretos, capacetes, rifles de assalto sobre seus peitos se derramaram no saguão. Eles se moveram com uma fluidez que fez os guardas de segurança do hospital parecerem policiais de shopping. Eles não gritaram. Eles se espalharam, protegendo o perímetro em silêncio. Atrás deles caminhava um homem que irradiava a autoridade. Ele usava um uniforme de gala militar impecável, o peito pesado com fitas, 3 estrelas em seu ombro. General Tobias Holley. Toda a emergência ficou em silêncio mortal. Dr. Sterling, que tinha estado arrogantemente esperando seu coronel ligar de volta, deixou cair sua prancheta. Ele tinha ligado para um coronel. Um general de 3 estrelas aparecendo significava que isso estava muito acima de seu nível salarial. Quem é o atendente encarregado? General Holley latiu. Sua voz não era alta, mas ela ecoou em cada canto da sala. Dr. Sterling deu um passo à frente, alisando seu casaco branco, tentando parecer importante. Eu sou o Dr. Gregory Sterling. General, eu presumo que você está aqui para o prisioneiro, Sargento Hayes. Holley olhou para Sterling com desdém. Eu estou aqui para meu homem, sim. Ele está vivo. Ele está sedado e contido. Sterling disse. Ele agrediu minha equipe e destruiu propriedade. Eu espero compensação total do Departamento de Defesa. Holloway ignorou ele. Ele caminhou passando pelo médico em direção à cama 4. Ele olhou para o gigante adormecido, Jackson Hayes. A expressão do general suavizou. Ele estendeu a mão e tocou o ombro do sargento. Nós pegamos você, filho. Holley sussurrou. Nós estamos indo para casa. Ele se virou para seus homens. Preparem ele para transporte. Eu quero ele em Walter Reed ao nascer do sol. Espere um minuto, Sterling protestou. Você não pode simplesmente levá-lo. A polícia tem acusações pendentes. O exército dos Estados Unidos tem jurisdição aqui. Dr. Holley o interrompeu. Sargento Hayes é um ativo classificado. O que quer que tenha acontecido aqui esta noite, não aconteceu. Você entende? O rosto de Sterling ficou vermelho. Este é um hospital civil. E quanto à enfermeira? Ele quase a matou. Holley pausou. Ele se virou lentamente. Enfermeira. A garota que o derrubou. Sterling disse, apontando em direção ao corredor de trás. Ela é a que você deveria estar investigando. Ela derrubou uma máquina de matar de 300 lb sem suar. Se seu homem é um ativo classificado, então ela é uma arma letal. Holloway's olhos se estreitaram. Mostre-me a filmagem. Capitão Miller, que tinha estado assistindo de lado, se adiantou. Ele segurou um tablet exibindo a gravação de segurança da luta. Holley assistiu à tela. Ele assistiu a Aurora caminhar até Jackson. Ele assistiu à desescalada. Ele assistiu ao estrangulamento. Enquanto ele assistia, a cor esvaiu-se do rosto do general. Sua máscara militar estoica desmoronou. Rebobine isso, Holley comandou. Dê zoom no rosto dela. Miller apertou a tela. O rosto pixelizado de Aurora preencheu o quadro. Holloway soltou um suspiro que ele parecia ter estado segurando por anos. Impossível. Ele olhou para cima, escaneando a sala freneticamente. Onde ela está? Onde está esta enfermeira? Ela está se escondendo no armário de suprimentos, provavelmente. Sterling zombou.
Eu te disse que ela é uma fraude. Hawley agarrou Sterling pelas lapelas de seu jaleco, puxando-o para perto. Os olhos do general estavam ardendo com uma intensidade que aterrorizou o médico. Você me ouça, Hawley sibilou. Aquela mulher não é uma fraude. Se essa é quem eu acho que é, ela é a única razão pela qual todos nesta sala ainda estão respirando. Você não tem ideia do que entrou em seu hospital. Quem? Quem é ela? Sterling gaguejou. Ela é o fantasma, Hawley disse soltando-o. Procure-o andar. Eu quero um perímetro em todas as saídas. Ninguém sai. Encontre-a agora. A equipe tática começou a se mover, verificando salas. Aurora observou da fresta na porta do armário de roupa de cama no corredor. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro encurralado. Ela conhecia o general Hawley. Ela tinha servido sob ele na Síria. Ela foi quem o tirou do Humvee em chamas em Damasco quando sua equipe de segurança foi aniquilada. Ela foi quem desapareceu 3 anos atrás porque ela sabia demais sobre a operação que deu errado. A operação que quebrou Jackson Hayes. Ele sabe, Aurora pensou. Se ele me encontrar, eu volto para o local negro ou eu vou para a prisão. Ela olhou para o sinal de saída traseira brilhando vermelho no final do corredor. Estava a cerca jardas de distância. Entre ela e a porta estavam 2 dos operadores táticos. Ela tocou a moeda de prata em seu bolso novamente. Lutar ou fugir. Seu telefone zumbiu em seu bolso. Era um número desconhecido. Ela atendeu, mantendo sua voz em um sussurro. Olá, Aurora Jenkins, ou como quer que você esteja se chamando hoje. Uma voz distorcida disse do outro lado. Olhe para cima. Aurora olhou para a câmera de segurança no corredor. A luz vermelha lhe estava piscando. Quem é este? Um amigo, a voz disse. O general não está lá para prender você, mas os homens com ele. Eles não são exército regular. Eles são contratados, mercenários. Se eles pegarem Jackson, ele está morto. Se eles pegarem você, você está morta. O quê? O sangue de Aurora gelou. Hawley está comprometido, a voz disse rapidamente. Ele está sendo chantageado. Ele está lá para limpar pontas soltas. Jackson é uma ponta solta. Você é uma ponta solta. Você tem cerca de 30 segundos antes que eles invadam aquele armário. Você precisa pegar Jackson e sair. Tire ele. Ele está inconsciente e pesa 300 e... Aurora sibilou. Então acorde ele, a voz disse. O elevador para o necrotério do porão está à sua esquerda. Vá agora. A linha ficou muda. Aurora olhou pelo corredor. Um dos soldados táticos estava se movendo em direção ao armário dela, sua arma levantada. Ele não estava verificando paciência. Ele estava caçando. Aurora chutou a porta aberta. Ela não fugiu. Ela correu de volta em direção à Toca do Leão, de volta em direção ao saguão, de volta em direção a Jackson. Ela irrompeu na área principal da emergência. General Hawley! Ela gritou. Hawley girou. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram. Por uma fração de segundo, houve alívio. Então um lampejo de vergonha profunda e arrependida. Prendam-na! Hawley gritou para seus homens. Não atirem, apenas prendam-na. Mas os homens não abaixaram suas armas. 2 dos soldados levantaram seus rifles, mirando diretamente no peito de Aurora. Eles não estavam seguindo as ordens do general para prender. Eles estavam seguindo ordens diferentes. O tempo desacelerou. Aurora viu os dedos apertando os gatilhos. Ela estava a 20 pés de distância de cobertura. Ela estava morta. De repente, um rugido sacudiu a sala. Cama 4 explodiu. Jackson Hayes, que deveria estar sedado, arrancou o corrimão de metal da lateral da cama. As algemas estalaram a fina barra de metal da maca com um grito de aço se rasgando. O gigante estava lá acordado e ele estava zangado. Ele se lançou da cama, colocando seu corpo maciço entre os soldados, e Aurora assim que os primeiros tiros ecoaram. Pop, pop, 2 balas atingiram as costas de Jackson.
Ele nem estremeceu. Ele agarrou o soldado mais próximo pelo capacete e o jogou no chão tão forte que o azulejo rachou. "Mova-se, doutora!" Jackson gritou para Aurora, seus olhos claros e focados pela primeira vez. Cheguei ao El. Aurora não hesitou. Ela deslizou pelo chão, pegou um bisturi de uma bandeja e cortou as tiras que prendiam as pernas de Jackson. "Porão!" ela gritou. "Vá!" A emergência dissolveu-se em uma zona de guerra. As portas do elevador gemeram fechadas assim que o vidro da janela de observação estilhaçou sob uma saraivada de tiros. Aurora bateu o punho contra o botão B2. Nível do porão 2, o necrotério. Dentro da caixa de metal, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Jackson. O gigante inclinou-se pesadamente contra a parede, sangue encharcando as costas de sua jaqueta militar esfarrapada. "Verifique seus 6", Jackson grunhiu, sua voz grossa com dor, mas surpreendentemente lúcida. "Eles violaram?" "Nós estamos claros por enquanto", Aurora disse, suas mãos já se movendo. Ela rasgou as costas de sua jaqueta aberta. 2 feridas de entrada distintas. Os projéteis atingiram seu trapézio e latíssimo, sem feridas de saída. "Eles ainda estão dentro. Você está perdendo sangue, sargento." Jackson olhou para ela. A névoa de seu TEPT tinha se levantado, substituída pelo hiperfoco de combate. Ele olhou para a pequena mulher que o tinha estrangulado há apenas 1 hora. Ele viu a cicatriz acima de sua orelha, geralmente escondida por seu cabelo. "Capitão Jenkins", Jackson sussurrou, seus olhos arregalando. É você mesmo? Eles me disseram que você morreu na explosão em Alepo." "Eles mentiram", Jackson, Aurora disse, aplicando pressão em suas costas com um maço de gases que ela tinha pego de um carrinho de emergência. "Eles nos limparam assim como eles tentaram limpar você." "O general?" Jackson fez uma careta enquanto o elevador sacudia para baixo. "Oh, ele estava lá. Por que ele está nos caçando?" "Ele não está nos caçando", Aurora disse sombriamente. "Ele está limpando. Ele assinou a missão extraoficial que fez nosso esquadrão ser morto. Se nós estamos vivos, a carreira dele e os contratantes particulares que ele contratou vão para a prisão. Aqueles homens lá em cima não são exército. Eles são mercenários da Flecha Negra. Eles não fazem prisioneiros." O elevador tocou. Ding! As portas abriram para o porão totalmente escuro. Os mercenários tinham cortado a energia. A única luz veio das lâmpadas de emergência vermelhas, lançando longas sombras sangrentas pelo corredor de concreto. "Movam-se!" Aurora comandou. Eles se moveram para o labirinto do submundo do hospital. Este não era o pronto-socorro estéril. Este era onde os mortos eram mantidos, onde a roupa era lavada e onde os fornos queimavam. Era um labirinto de tubos, vapor e escuridão. "Eles têm visão noturna", Aurora sussurrou. "Nós estamos cegos. Nós precisamos igualar as chances." "Eu posso segurar o corredor." Jackson grunhiu, tentando ficar de pé, apesar da perda de sangue. "Eu vou comprar você tempo para sair." "Negativo, sargento. Nós saímos juntos ou não saímos de jeito nenhum." Aurora sibilou. Ela escaneou a sala. Eles estavam na área de armazenamento de produtos químicos ao lado do necrotério. Seus olhos pousaram em uma fileira de suprimentos de limpeza industrial. Amônia, alvejante, e na parede, um carretel de mangueira de incêndio. "Jackson", Aurora disse, sua voz ficando fria. "Você pode arrancar aquele tubo da parede?" Ela apontou para um tubo de vapor correndo ao longo do teto. Ele era isolado, mas quente. "Fácil", Jackson disse. "Quando eu der o sinal, quebre o tubo. Encha o corredor com vapor. Seus óculos de visão noturna dependem de assinaturas térmicas e amplificação de luz. O vapor cega o térmico. Isso tornará suas ópticas inúteis." Passos ecoaram da escada no final do corredor. A equipe tática tinha contornado o elevador. Eles estavam se movendo rápido, botas batendo em uníssono. "Contato frontal",
Jackson sussurrou. 4 miras laser cortaram através da escuridão vermelha, varrendo o corredor. Alvo adquirido, uma voz estalou em um rádio. Fim do corredor. Atirem agora! A Aurora gritou. Jackson rugiu, pulando e agarrando o tubo de vapor com ambas as mãos. Com um puxão que tensionou cada fibra de seu corpo maciço, ele arrancou o tubo de aço para baixo. Cracks! Um jato de vapor branco escaldante explodiu no corredor com a força de um motor a jato. O barulho era ensurdecedor. Em segundos, o corredor era uma cortina branca. Eu não consigo ver. O térmico está branco. Eu estou cego. Um dos mercenários gritou. Avançando, a Aurora gritou para Jackson. Rastejamento baixo, vá! Eles caíram no chão molhado, rastejando sob a nuvem de vapor que subia. Os mercenários estavam atirando cegamente agora, balas soltando faíscas nas paredes de concreto acima da cabeça de Aurora. A Aurora não recuou, ela avançou. Ela era um fantasma na névoa. Ela alcançou o primeiro mercenário que estava freneticamente limpando seus óculos. Ela não usou uma arma. Ela usou um bisturi que ela tinha pegado do pronto-socorro. Ela cortou seu tendão de Aquiles. Então se levantou e enfiou o cabo em sua têmpora. Ele caiu sem um som. Ela pegou seu rifle de assalto caindo e jogou-o de volta para Jackson. Fogo de apoio, ela ordenou. Jackson pegou a arma. Mesmo ferido, ele era um atirador. Ele disparou 3 rajadas controladas. Os 3 mercenários restantes no corredor caíram, sua armadura soltando faíscas pelos impactos. Limpo! Jackson gritou. Não limpo, Aurora disse, verificando o pulso do mercenário líder. Seus comunicadores estão ativos. O resto da equipe sabe que estamos aqui embaixo. Nós precisamos chegar ao cais de carga. Eles correram passando pelas gavetas de prata do necrotério. O cheiro de formaldehyde misturando-se com o toque metálico de sangue e vapor. Eles irromperam pelas pesadas portas duplas que levavam à rampa do compartimento de carga. Ar fresco da noite atingiu seus rostos. A chuva ainda estava caindo, mas enquanto eles corriam rampa acima em direção ao estacionamento, um holofote ofuscante os atingiu. Parem! Uma voz estrondou. Bloqueando a saída estava um SUV blindado. De pé na frente dele, flanqueado por mais 2 homens fortemente armados, estava o General Holloway. Ele segurava uma pistola, mas não estava apontada para eles. Estava apontada para o chão. Atrás dele estava o líder da equipe de mercenários. Um homem chamado Caim, que tinha um rifle de precisão nivelado diretamente na cabeça de Aurora. A chuva grudou o cabelo de Aurora em seu rosto. Ela se manteve firme, apoiando Jackson, que estava começando a cambalear por perda de sangue. Acabou, Capitã Jenkins! General Holloway gritou sobre o som da chuva. Não há para onde ir. A polícia tem o perímetro bloqueado, mas meus homens controlam o círculo interno. Abaixe a arma! Aurora olhou para Holloway. Ela viu o medo em seus olhos. Ele não estava mais no comando. Caim, o líder mercenário, era o que estava sorrindo. General! Aurora gritou de volta. Você sabe o que acontece se você deixar eles nos levarem. Você sabe o que nós sabemos sobre a Operação Tempestade de Areia. Cala a boca! Caim murmurou, ajustando sua mira. Espere! Olay deu um passo na frente do rifle de Caim. Eu disse, eu quero eles vivos. Nós podemos interrogá-los. Nós podemos consertar isso. Caim riu. Um som mecânico frio. Você ainda não entendeu, general? Você não é mais o cliente. Você é a responsabilidade. Caim puxou uma arma lateral e atirou no General Holloway no peito. O general desabou no asfalto molhado, um olhar de choque em seu rosto enquanto ele caía. Não, Aurora gritou. Matem os 2, Caim ordenou a seus homens. Varredura limpa. Caim levantou seu rifle em direção à Aurora, mas ele cometeu um erro. Ele ignorou o gigante. Jackson Hayes soltou um som que não era humano. Era um rugido primal de pura raiva. Ele empurrou a Aurora para trás de um pilar de concreto e atacou.
Ele não tinha uma arma. Ele tinha ficado sem munição no porão. Ele correu direto para o fogo aberto. Balas atingiram seu colete, fazendo-o girar, mas elas não o pararam. Ele tinha 300 de deslibê de momento. Ele atingiu os 2 guardas, flanqueando Caim como uma bola de boliche atingindo pinos. O impacto soou como um acidente de carro. Ossos estalaram. Os guardas voaram. Caim tentou reajustar sua mira, mas Jackson estava em cima dele. Jackson agarrou o cano do rifle de precisão e o dobrou para cima enquanto Caim puxava o gatilho. O tiro saiu desgovernado, estilhaçando um poste de rua. Jackson deu uma cabeçada em Caim. O mercenário desabou, inconsciente antes de atingir o chão. Mas Jackson não parou. Ele tropeçou, suas pernas finalmente cedendo. Ele caiu de joelhos ofegando, sangue escorrendo de múltiplas feridas. Jackson! Aurora correu da cobertura, deslizando no pavimento molhado para pegá-lo. Eu limpei o cap do setor. Jackson ofegou, sangue borbulhando em seus lábios. Eu fiz bem? Você fez bem, Ranger. Aurora chorou, pressionando suas mãos contra o peito dele. Você fez bem. Fique comigo. Sirenes uivaram à distância. Luzes azuis e vermelhas inundaram o cais de carga. Capitão Miller e metade da polícia de Chicago estavam correndo rampa abaixo, armas em punho. Polícia, larguem as armas, Miller gritou. Aurora levantou as mãos. Oficial caído. Precisamos de um médico. Oficial caído. Miller correu para frente vendo a carnificina, os mercenários inconscientes, o general morto e o gigante sangrando nos braços da pequena enfermeira. Miller olhou para Aurora. Ele viu o jeito que ela segurava o soldado. Ele viu o esquadrão mercenário destruído. Tragam os paramédicos aqui agora! Miller gritou em seu rádio. Enquanto os paramédicos corriam, empurrando Aurora para o lado para trabalhar em Jackson, Capitão Miller agachou-se ao lado dela. O general está morto, Miller disse suavemente. Estes homens, eles são militares particulares. Isso é uma bagunça, Aurora. Os federais estão a 5 minutos de distância. Se eles te encontrarem aqui, e se você é quem eu acho que você vai desaparecer em um buraco em algum lugar e nunca mais sair. Aurora olhou para Miller. Jackson precisa de cirurgia. Ele precisa de Walter Reed. Eu vou garantir que ele chegue lá, Miller prometeu. Eu vou dizer a eles que ele salvou o hospital. Eu vou dizer a eles que ele é um herói. Mas você, Miller, olhou para o caos atrás dele. Então de volta para o portão aberto do cais de carga que levava ao beco escuro. Eu não vi uma enfermeira aqui embaixo, Miller disse olhando-a nos olhos. Eu apenas vi uma vítima fugindo. Vá. Aurora olhou para Jackson uma última vez. Os paramédicos o tinham em uma maca. Ele estava estabilizando. Ele ia viver. Ela acenou para Miller. Obrigado. Aurora Jenkins se levantou. Ela não olhou para trás. Ela correu para a escuridão do beco, desaparecendo na noite chuvosa de Chicago. Meses depois, o sol brilhou intensamente sobre os jardins do Centro Médico Walter Reed. Sargento Jackson Hayes sentou-se em uma cadeira de rodas, sua perna em uma tala, mas parecendo mais forte. Sua barba estava lá parada. O olhar assombrado em seus olhos tinha ido embora. Uma enfermeira caminhou com sua correspondência. Carta para você, sargento, sem endereço de remetente. Jackson pegou o envelope. Ele era grosso. Dentro estava um único objeto e uma nota. Ele derramou o objeto em sua mão. Era uma moeda de prata, a moeda da unidade de seu antigo esquadrão. A nota era manuscrita em papel timbrado do hospital. Ouvi-se-o andando novamente. Não apresse. O mundo ainda precisa de gigantes. Fantasma. Jackson sorriu, apertando a moeda. Ele olhou para o céu. Ciente disso, capitão, ele sussurrou. Câmbio e desligo. A maioria das pessoas passava por Aurora Jenkins e via um rato. Eles viam um par de mãos trêmulas e um sorriso tímido. Eles nunca viram o lobo se escondendo na pele de cordeiro, até que o lobo tivesse que morder. Jackson Hayes não era um monstro.
Ele era um escudo quebrado que apenas precisava de alguém forte o suficiente para segurá-lo. Naquela noite no Mercy General, o mundo aprendeu uma lição valiosa. A verdadeira força não é sobre o quão alto você pode rugir, é sobre o que você está disposto a fazer quando as luzes se apagam. Aurora Jenkins ainda está por aí. Talvez ela seja sua garçonete. Talvez ela seja a professora na escola de seu filho. Ou talvez, apenas talvez, ela seja a enfermeira verificando seu pulso agora mesmo. Então seja gentil com os quietos. Você nunca sabe qual deles é um leão adormecido. Se esta história te prendeu na beira de sua cadeira, faça-me um favor. Aperte aquele botão de curtir agora mesmo. Isso nos ajuda a encontrar mais histórias incríveis como esta. Você acha que a Aurora estava certa em fugir, ou ela deveria ter ficado para reivindicar a glória? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. E se você ainda não faz parte da família, esmague aquele botão de se inscrever e toque o sino para que você nunca perca um upload. Nós temos uma nova história chegando na próxima semana sobre um bombeiro que entrou em um prédio em chamas e encontrou algo que não deveria existir. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e fique seguro aí.